Olá, irmãos, amigos, boa noite, paz seja com todos. Que bom estarmos aqui mais uma vez, você aí de sua casa, a gente aqui, mais um culto online, culto ao nosso Deus. Estamos aqui para cultuar Deus. Então, a partir de agora, lembre-se, você está cultuando Deus, você não está só assistindo o culto. Tem uma diferença de assistir o culto e de cultuar a Deus. Assistir, muita gente assiste. Cultuar juntos é no momento que você se desliga das coisas que estão aí ao seu lado. Você para de conversar com mulher, com marido, com filhos, com pais. E você foca para adorar a Deus. O culto é para Deus. Então agora, conecte-se com Deus. Esteja conectado com Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele está conosco aqui, Ele está contigo aí, com tua família, em qualquer parte desta terra onde você estiver. Deus está conosco. Portanto, aproveite este momento, já que a gente não pode ter o culto fisicamente, então vamos ter esse culto juntos online. Vocês daí, nós daqui, vamos juntos cultuar a Deus, ok? Aproveite então, este é o momento de adorarmos ao nosso Senhor. E hoje, inclusive, com uma novidade. A gente vai ter um período de louvor. Nós selecionamos alguns períodos de louvor que nós tivemos ano passado, retrasado. E a gente vai colocar daqui a pouco esse vídeo com as canções, todo mundo cantando, tocando, a igreja, né, cantando, para você até relembrar, né, como é gostoso a gente estar junto, cantando, adorando a Deus. Nós vamos ter esse momento daqui a pouco. Daqui a pouquinho vai entrar o vídeo com algumas canções. Depois a gente volta, claro, aqui para pregar a palavra sim é de hoje, para a tua vida, nessa quinta-feira, em nome de Jesus. Legal? Vamos orar juntos? Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez na tua presença, agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, ó Deus, nesta noite adorando-te. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua misericórdia. Obrigado também, Senhor, por não desistir da gente. Apesar da crise, apesar de tudo que está acontecendo, nós cremos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor está conosco. Por isso, Pai, também te amamos. E nesta noite, ó Deus, nós queremos, ó Deus, demonstrar este amor. Nós vamos cantar alguns louvores. Deus, como eu disse há pouco, um período de louvor que nós tivemos no passado, foi gostoso, ficou gravado. A gente vai relembrar e cantar juntos também, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada amigo, amiga, cada família que está conosco nesta noite. Alcança cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Que as barreiras, ó Deus, espirituais sejam quebradas, que nada venha atrapalhar, impedir este momento, ó Deus, de culto ao Senhor. Capacita-nos, ó Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Pai, abençoa a nossa nação. Tem misericórdia, ó Deus, da nossa nação. Ela precisa do Senhor. Ela precisa do agir do Senhor. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém, amém. Muito bem, legal. Então, prepare-se aí, vai começar o vídeo com algumas canções, o pessoal cantando, tocando, a igreja cantando junto. E cante aí na sua casa com a tua família. Cante junto, adore ao Senhor com estas canções em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouquinho a gente volta com a mensagem e a palavra para a tua vida em nome de Jesus, tá bom? Feito, até já. Aleluia, por isso que não tem nada que pode nos parar. A nossa adoração é somente a Ele. Não tem problema que pode nos impedir de abrir a nossa boca e falar: Senhor Jesus, eu te amo. Não tem nada que pode te parar. E na palavra do Senhor diz em Salmo 121: Eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Da onde que vem o seu socorro, igreja? Da onde vem o seu socorro? Aleluias!
Aleluias. Glória a Deus. Desde os confins da terra, desde antes da fundação do mundo, o Senhor, Ele já sabia que você estaria aqui. Ele é o nosso Deus onipresente, onipotente. Ele é o nosso Deus que tudo faz. Não há nada que Ele não pode fazer. E quando nós abrimos a nossa boca e nós não nos importamos com o que vai acontecer, mas nós abrimos a nossa boca e falamos: Deus, tudo aquilo que vai acontecer no dia de amanhã pertence ao amanhã. Hoje eu quero é te adorar. O que me importa hoje é te adorar. O que me importa hoje é abrir os meus lábios e cantar ao Senhor com tudo aquilo que está dentro de mim. Não deixe que o inimigo venha tirar a sua adoração, ou que venha fechar a sua boca. Não importa se você canta afinado ou desafinado, o que interessa é que você adore ao Senhor. Aleluias. Os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és, dentro dos corações, em meio ao clamor. Essa canção que os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, do mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado dos corações, em meio ao clamor, nasce essa canção, que os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Vamos à igreja por toda a eternidade. Por toda a eternidade.
terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esviou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse é o doce nome que nós clamamos quando nós entramos em oração e falamos em nome de Jesus. Quando nós estamos por alguma situação difícil, nós falamos: Jesus, me ajuda. É o nome que você tem que lembrar, é o nome que você tem que adorar e buscar todos os dias. É o nome de Jesus. Só Ele tem poder para salvar, só Ele tem poder para livrar o drogado, para livrar aquele que está alcoolizado, para livrar a prostituta. É só Jesus. De paz tu inundas meu ser, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. De paz tu inundas meu ser, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus,
transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Aleluia. Só Jesus. Beleza, gente amada, gente amiga, queridos, voltamos. Gostou aí do período de louvor? Foi bom para você? Pra gente foi bem aqui também, gostamos. É bom sempre a gente lembrar de tudo que está acontecendo, de tudo que já aconteceu, inclusive aqui na nossa igreja. Pegamos aí um culto, provavelmente, aliás, certeza, é um culto de domingo à noite, porque a Cristina está presente, né? Por isso que é um culto de domingo à noite. E a gente teve esse tempo gostoso aí de adoração. E você está aí com a gente. Mais uma vez eu quero lembrar, primeiro, claro, agradecer. Agradecer aos irmãos que têm contribuído, gente que tem enviado dízimos, ofertas, e tem falado comigo, pastor, fiz lá, tem alguns irmãos que me mandam até comprovante. Puxa, gente, muito obrigado, muito obrigado. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Que mesmo em tempos de crise, você possa viver tempos de bênçãos. Que Deus possa abrir as janelas dos céus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado. E você que nesta noite está conosco, caso você tenha condições e sinta o desejo no seu coração de ajudar a gente, como eu disse domingo e tenho dito aqui, nós temos a estrutura, temos um salão de cultos, temos um terreno ao lado para estacionamentos, temos a casa ao lado, que é um anexo que a gente adaptou para a gente ter as aulas das crianças, tem o berçário, tem a cozinha, enfim. Nós temos tudo isso, a gente está mantendo tudo isso, mesmo porque nós não temos como entregar e depois pegar de volta, a gente tem que continuar e tentar manter. Tentamos com os proprietários, né, que houvesse, quem sabe, desejo no coração deles de pelo menos deixar pela metade ou diminuir um pouco durante esse mês que vem. Não manifestaram isso, mas amém, amém, amém. Glória a Deus. Um dos aluguéis já está pago, graças a Deus, e eu tenho certeza que os outros nós vamos pagar também, porque Deus é o Deus desta obra, a obra é dele e é ele que sustenta, tá bom? Caso você queira, vai aparecer aí, eu vou até me sentar, tá? Dá licença que hoje eu vou falar sentado. Deve aparecer para você aí um banner com os dados da igreja, caso você queira, caso você possa contribuir. Se não aparecer, vou falar aqui para você, você pode fazer uma transferência, depósito, caso você queira, para o Banco Bradesco, agência 2221, e a conta corrente 19338 dígito 0, 19338 dígito 0. Igreja Evangélica Comunidade Livre em Cristo, ok? Caso você possa nos ajudar, ótimo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer sobre você o rosto dele e ele lhe dê a paz, e lhe dê sustento em nome de Jesus. Amém? Nessa noite nós vamos estudar a palavra de Deus mais uma vez, noite de quinta, e quero estudar, na verdade continuar estudando sobre alguns temas aqui com os irmãos, com os irmãos. A gente tem estudado aqui, nesse tempo de crise, algumas dicas
que a gente pode aprender na palavra e praticar, né? Por isso, tema de hoje, como vencer as crises. Como vencer as crises? O que podemos fazer para vencer crises? Bom, eu quero começar lendo um salmo. Se você tem a sua Bíblia aí, se você pode acessá-la, nós vamos ler pelo menos 2 textos. Um deles, Salmo 46. Livro de Salmos, número 46. É um salmo dos chamados coraitas, os filhos de Corá. Eles escreveram salmos tremendos, né? E um deles é esse 46, a partir do versículo 1. Acompanhe aí na sua Bíblia, diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Vou repetir. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Versículo 2, por isso, não temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda, versículo 3, que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Ainda que aconteça tudo isso, ele diz, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Bom, como é que a gente pode vencer as crises? Como é que a gente pode vencer as dificuldades? Pensando algumas coisas sobre isso, dia desses, ouvia uma pessoa, um pastor, fazendo um comentário, falando sobre Deus, que Deus não intervém, e Deus, ele nos dá o livre-arbítrio e por isso ele não pode intervir nas nossas vidas, né? Algo parecido com isso. Agora, quando eu olho para a Bíblia diz que se eu me humilhar debaixo da potente mão de Deus e resistir o diabo, ele fugirá de nós, de mim. Quando a Bíblia diz humilhai-vos, quando você se humilha, a mesma expressão eu posso usar quando eu me submeto. Ou seja, eu tenho meu livre-arbítrio. Eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser. Por isso que tem gente que vive a vida roubando, mentindo, enganando, se prostituindo. Vive normalmente. Na verdade, vive comumente. Porque normal isso não é. Normal é a pessoa ser honesta, séria, de moral. Aqueles valores que nós estudamos domingo passado. Agora, quando você olha para a Bíblia, e a Bíblia, o apóstolo Pedro, ele nos ensinou isso. Se você pode também, eu gostaria de ler com você, livro de 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Algo importante ele escreveu. Ele disse, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para quê? Para que ele os exalte no tempo devido. O apóstolo Pedro, ele estava aqui falando dando conselhos para os líderes, para as pessoas da época. Ele estava dando alguns conselhos. E entre estes conselhos, ele fala isso. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para quê? Para que ele os exalte no tempo devido. Versículo 7, ele diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Ora, porque ele tem cuidado de vocês. Versículo 8, ele diz, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês,
anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Versículo 9, Pedro aconselha: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Versículo 10, ele diz: o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, ou pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará as forças e os porá sobre firmes alicerces. Versículo 11, ele encerra dizendo: a ele seja o poder para todo sempre. Amém. Bom, algumas coisas que a gente pode aprender nesse texto. Primordial aqui, e eu quero citar novamente o que disse há pouco, Deus nos deu o livre-arbítrio, a gente pode viver do jeito que a gente quer. Mas quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, neste dia, o que a gente faz? A gente chega, faz uma oração dizendo: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador, peço perdão pelos meus pecados, perdoa, Jesus, os meus pecados. Eu te entrego a minha vida. A gente faz uma declaração de fé: eu me submeto ao Senhor. E quando nós fazemos isso com convicção, fazemos isso com a plena consciência, a gente não faz por fazer, a gente faz porque a gente entende. Deus é santo, nós pecadores. Deus é misericordioso e a sua misericórdia é estendida a nós quando nós nos submetemos. De que forma? Recebendo Jesus, que abriu o caminho através da sua morte. Ele abriu um novo e vivo caminho para que eu pudesse me relacionar com Deus, eu e você. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo, gente, de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nessas condições, quando eu recebo Jesus como Salvador, eu me submeto a Ele, aquilo que a gente já estudou aqui várias vezes. Jesus disse certa vez: quem quiser vir após mim, o que Jesus falou? Ora, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É algo que eu decido, eu me submeto, eu me humilho. Por isso que Pedro, dando o conselho, se você ler no começo do capítulo, ele fala sobre alguns conselhos importantes, legais. Até chegar nesse e dizer o seguinte: se você se humilhar debaixo da potente mão de Deus, você vai resistir o diabo e ele vai fugir de você. Ou seja, quando a gente fala de crise, quando a gente fala de dificuldade, de luta, todos passamos por essas dificuldades e lutas. Todos nós passamos. Como eu disse aqui outras vezes, algumas Deus até permite. Eu creio que Deus permitiu essa situação que a gente está vivendo aqui. Eu creio que Deus, Ele está acima de todas as coisas, sentado no seu trono de glória e, lógico, acompanhando tudo. Se Deus não estivesse presente nesta terra, esse mundo já teria sido destruído e as próprias pessoas teriam se autodestruído ou também destruído outras. Ou seja, eu creio que Deus, Ele tem o controle do universo, Ele tem o controle do mundo. Ele nos deu o livre-arbítrio para nós vivermos a vida que nós desejamos. Agora, quando nós nos submetemos a Ele, quando nós nos humilhamos debaixo da sua potente mão, a gente está dizendo para Ele: Senhor, eu não consigo viver sem o Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor me direcione, que o Senhor me aconselhe, eu preciso que o Senhor fale comigo, me mostre, me revele. E o Espírito Santo, nosso Deus, que habita no coração de todos aqueles que já declararam Jesus como Senhor e Salvador, este, segundo a Bíblia, é aquele que vai nos capacitar, vai nos revelar a palavra.
E em tempos de crise, como é que a gente pode vencer as crises? Ora, simples. Tendo entendimento. Aqueles valores, lembra que nós estudamos domingo? Aqueles valores morais e principalmente espirituais. Para você entender essa questão de vencer crise, é preciso você ter sabedoria, é preciso você ter inteligência, é preciso você ter um relacionamento com Deus. E em tempos de crise, nós estamos vivendo uma crise. Quando será que vai acabar? Não sei. Eu só sei que ela vai acabar. Cedo ou tarde, ela vai acabar. Mas e nesse período, o que nós podemos fazer? Viver? Com quem que nós vamos poder contar neste período? Ora, simples. Quem conhece Jesus, conta com Ele. Porque é óbvio, a palavra de Deus nos garante que Deus jamais vai deixar-nos na mão. Jamais vai nos deixar mendigar o pão. Deus sempre foi misericordioso e sempre vai prover de alguma forma para a gente o sustento. Resta saber se nós nos submetemos mesmo a Ele e confiamos nele. Para você entender melhor essa história, eu quero te contar uma história aqui. É um conto, na verdade. É um conto sobre um burro de um fazendeiro que tropeçou e caiu dentro de um velho poço seco. Quando o fazendeiro descobriu o acidente, ele avaliou as possibilidades, de que forma que ele podia libertar o querido burro, já que aquele burro era como um membro da família. Finalmente, ele não encontrou nenhuma solução viável, então ele decidiu encher o poço de terra. Ele ficou profundamente consternado, conta este conto, porque ele sabia que isso significava enterrar o burro vivo. Mas consolava-o o fato de que ninguém mais teria o mesmo destino desastroso do que o desajeitado burro. À medida que o fazendeiro, então, esvaziava cada pá de terra dentro do poço, esta caía nas costas do burro. Sem se abalar, o burro simplesmente sacudia a terra do seu dorso e permitia que as pás de terra fossem se acumulando sob suas patas. Após várias horas e centenas de pás de terra, o burro surgiu surpreendentemente à borda do poço. Saltou por cima da beira e trotou para longe. O que parecia ser uma sentença de morte se transformou na sua salvação. Interessante, né? E nós? Sob pressão, será que nós somos capazes de enfrentar a crise e nos erguermos vitoriosos como o famoso burro? Nós, na verdade, nos deparamos com armadilhas, crises que acontecem nesta terra. Às vezes problemas físicos, problemas financeiros, crises financeiras, espirituais, familiares, conjugais, crises profissionais. Na jornada da nossa vida a gente passa por essas crises. Quem sabe agora você pode até estar enfrentando uma crise. Quem sabe agora você pode estar enfrentando uma crise. Uma dessas que citei. A pergunta é: você está sacudindo a terra? Já que a crise está querendo te enterrar, você está sabendo lidar com ela? Você está sacudindo e saindo do buraco? Você pode lembrar, por exemplo, quem conhece a Bíblia. Tem um texto clássico na Bíblia que conta parte da história de Elias. Elias foi um grande profeta usado por Deus. E Elias também teve crises, passou por crises. Num dia ele enfrenta 850 profetas, 450 de Baal, 400 de outro Deus da época.
sozinho, ele repete isso, inclusive. Ele diz assim: eu sou o único profeta que sobrou, mas eu estou aqui. E vocês hoje vão ter que escolher se vocês adoram Deus vivo, se vocês adoram esses deuses. E ele deixou que aqueles profetas todos buscassem os seus deuses. Eles ficaram desde a manhã bem cedo até parte ou começo da tarde, buscando, clamando. Ele até, entende essa expressão, num determinado momento tirou um barato, falou assim: escuta, é melhor vocês clamar com mais vigor, porque talvez ele esteja dormindo, o Deus de vocês, talvez ele esteja, né? Enfim, depois de um tempo de muito cansaço, eles não conseguiram nada. Elias toma a frente. Elias fala com o povo. Elias manda molhar o sacrifício que já estava posto ali. Ele ora. Chove fogo do céu, desce fogo do céu. Queima todo aquele holocausto. O fogo, inclusive, segundo o texto, lambe a água, porque molharam bastante. O povo vê aquilo e se dobra de joelhos e diz: só o Senhor é Deus. E ali, o povo naquele alvoroço, Elias, né, cheio do poder de Deus, confiante, ele determina que vão lá e acabam com a raça de todos aqueles profetas. O inimigo é derrotado e ele sai dali. Não passa-se um dia, quando a mulher de Acabe, Jezabel, soube da morte dos profetas, ela faz uma promessa. Ela diz: aquele cara vai morrer logo. Isso fez com que Elias tivesse um turbilhão de sentimentos dentro da sua mente. Suas emoções atingiram níveis elevadíssimos. Ele ficou pensando. O cara que um dia antes, momentos antes, um dia antes, ele tinha feito algo extraordinário através do poder de Deus. Mas como humano, quando ele soube que tinha sido decretada uma sentença de morte sobre a sua vida, ele ficou preocupado. Ele ficou preocupado, ele fugiu, ele ficou um tempo sem saber o que fazer. O texto da palavra de Deus, que relata isso, diz que ele chegou até a pensar em morrer. Ele achava que ele já tinha cumprido tudo que ele tinha que cumprir. Ele estava vivendo uma crise interior. Lembre-se que eu estou falando de alguém que tempos antes tinha feito um grande milagre. E aí, claro, quem conhece a Bíblia sabe que Deus, ele estava escondido numa caverna, Deus apareceu, Deus o chamou para fora da caverna, as coisas aconteceram, Deus se manifestou, Deus falou com ele. E é interessante que a Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia relata que Elias era humano como nós. Era um cara que sentia as mesmas emoções que nós sentimos. Raiva, tristeza, alegria, medo. E mesmo nessa sua humanidade, Deus trata com ele. Interessante que no livro de 1 Reis, capítulo 19, caso você queira acompanhar aí, eu já vou lendo aqui. O texto diz que o Senhor aparece para Elias, se manifesta a ele. E no versículo finalzinho do 9, começo do 10, o Senhor fala para Elias assim: o que você está fazendo aí, Elias? Ele responde: Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas, eles rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Versículo 11, o Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. O texto diz que o Senhor veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento.
Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12, depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Versículo 13, quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Aí o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Versículo 17, Deus fala para ele: Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Versículo 18, Deus fala para ele: no entanto, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. O que a gente aprende com a história de Elias? Deus vai falar com ele. Ele estava vivendo crise. E nessa sua crise, o que ele podia fazer para vencer? Humanamente falando, ele não tinha mais ideia. Era uma crise. Ele estava com medo de morrer. Hoje, nessa crise que a gente está vivendo, existem cristãos que estão com medo de morrer. Eles falam assim: pastor, mas eu não devia ter medo de morrer? Bom, se você morrer e estiver firme com Cristo, você vai passar a eternidade na presença do Senhor. É óbvio que ninguém quer morrer antes do tempo. Elias estava assim, ele estava com medo. Ele estava vivendo uma crise profunda. Inclusive, até alguns historiadores acham que ele estava vivendo uma depressão profunda. Mas Deus, como ama muito a gente, como Deus ama muito a todos nós, Deus não desiste. E quando a gente se volta para Ele, quando a gente o serve, Ele intervém na nossa situação. Interessante que Deus deu livre-arbítrio para Elias. E do seu livre-arbítrio, ele não sabia mais o que fazer. Aí ele se esconde, Deus vai lá e chama ele para fora, e Deus fala com ele, Deus trata ele. Deus o incentiva a voltar e continuar um trabalho. Então, Deus, ele está sempre envolvido nas questões de nossa vida. Se eu posso usar essa expressão, eu sou do tempo que Deus fez muitos milagres. Eu vi muitos milagres acontecendo. Deus é Deus tremendo, maravilhoso, poderoso. E nessa questão toda, o que eu posso te dizer nesta noite é que se você está vivendo crise, nunca se esqueça. Deus não desiste de você. Se você se submeter debaixo da potente mão do Senhor, Ele pode te ajudar, Ele pode te salvar, Ele pode te perdoar, Ele pode restabelecer a paz na tua vida, Ele pode tirar você dessa crise profissional, dessa crise sentimental, conjugal. Ele pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele pode. Portanto, eu não sei que crise que você está vivendo. Talvez a crise que tenha abalado muita gente hoje é essa crise que nós estamos vivendo. Meu conselho para você hoje é: peça ao Senhor para Ele restaurar a sua vida. Peça ao Senhor para Ele mudar a história da tua vida. Peça ao Senhor para Ele trazer um novo tempo sobre a tua vida. Como eu disse domingo, aproveite esse tempo que você está em casa, se é que você está em casa. Aproveite o tempo que você está em casa para refletir. Pense, repense nas coisas que você fez que não deveria ter feito.
nas coisas que você deveria fazer e não fez. Que tal quando voltarmos no final desta crise, que, como eu disse domingo, provavelmente outras virão. Enquanto vivermos nessa terra, nós estamos suscetíveis a tudo o que acontece aqui. Se chove, chove para todos. Se faz calor para todos. Enfim, tudo o que está acontecendo pode acontecer na minha e na tua vida. Agora, quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor, Deus pode mudar a história das nossas vidas. Eu te aconselho a tomar uma decisão hoje. Aquilo que eu venho falando já há um bom tempo. Levante a cabeça e olhe para Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele pode nos ajudar. Ele pode nos trazer um novo tempo. Ele pode mudar a história da tua vida, da minha vida. Como ele já fez comigo, ele pode fazer também com você. Lembre-se do exemplo do burro. Jogaram terra em cima de você, sacode a terra e vai pisando em cima. Vai chegar um momento que você vai sair dessa crise, desse momento que você está vivendo. Aprenda com a história de Elias. Por maior que seja a tua crise, Deus não desistiu de você, Deus está contigo. Eu quero encerrar voltando aqui para o Salmo 46. Quero encerrar voltando para o Salmo 46. 4 declarações importantes que tem nesse versículo 1, nesse texto que nós lemos. Tem tudo a ver com esse momento de crise que nós estamos vivendo. E nesse momento de crise, como eu disse, existem pessoas que estão com medo, outras estão apreensivas, outras estão muito preocupadas, temerosas, né? O que vai acontecer? Como é que vai ser as nossas vidas? Será que nós vamos conseguir passar por cima disso tudo? Bom, eu quero encerrar falando de novo do Salmo 46. Primeiro, creia que Deus é o seu refúgio e fortaleza. Por maior que seja a crise, por pior que seja o problema, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu vou repetir. Por maior que seja o problema, por pior que seja a dificuldade, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Segundo, creia que Deus é o socorro presente. Deus não foi embora tomar um café. Deus não está dormindo. Os olhos do Senhor, a Bíblia diz que estão em todos os lugares. Deus está vendo tudo. Então, creia. Deus é o socorro bem presente. Ele não vai deixar você na mão, não. Terceiro, creia e não deixe o medo te dominar. O medo é um sentimento que para algumas situações é bom, mas para a maioria das situações que enfrentamos é ruim, porque ele nos limita, ele nos enfraquece e ele nos faz às vezes duvidar de Deus. Não deixe o medo dominar sua vida. Creia, Deus é contigo. Deus está com você. E por último, creia que Deus é soberano. Deus é soberano sobre tudo. E o salmista aconselha, então, descanse no Senhor. Deus é soberano. Deus está no controle. Deus vê tudo. Mas e o livre-arbítrio? Como é que nós vamos fazer? Se eu e você nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, a humilhação é um sinônimo de que eu me reporto a Ele, de que eu me submeto a Ele, de que eu reconheço que Ele é Deus e Ele sabe o que é melhor para mim. Aí talvez alguns digam assim, quer dizer que Deus vai tomar decisão por você? Não, Deus não vai tomar decisão por nós. Longe disso. Mas Deus pode nos ajudar a tomar decisões boas. Assim como Ele fez com Isaac, falei dia desses.
Assim como ele fez com o povo que saiu do Egito, os hebreus. Em Deuteronômio 28 você vê ali bênçãos e maldições. No final da descrição das duas, Deus é tão bom que ele fala para o povo assim: olha, escolham a bênção. Ele dá uma dica. Deus é bom. Deus quer o melhor para nós. A questão é saber se nós temos fé suficiente para nos submeter, para nos humilharmos. E se nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, segundo a Bíblia, a gente vai resistir o mal, o diabo, e ele fugirá de nós. Ou seja, qual é a minha palavra para você vencer a crise? Continue confiando. Não acredite nas circunstâncias. Aliás, como foi dito dia desses, se possível até desligue as notícias. Você sabe, infelizmente a gente vive num país de imprensa tendenciosa. Não acredite muito no que fala. Claro que nós estamos sujeitos às autoridades. E foram nos dados conselhos de ficar em casa, de se resguardar, álcool gel, máscara. Mas, em primeiro lugar, mesmo se resguardando, mesmo fazendo tudo isso, confie em Deus. Deus está com você. Essa crise vai passar. A ideia agora é como nós vamos viver depois dessa crise. Como nós vamos reagir a estas circunstâncias. Talvez você diga assim: pastor, eu já não tenho mais forças. Dia desses eu vi um recado no Facebook, durante um culto, alguém escreveu lá: pastor, eu não aguento mais essa situação que eu estou vivendo com a minha família. E eu respondi o recado para ele dizendo: irmão, continue firme, não desista, continue firme. Deus não foi embora, Deus não foi tomar um café, Deus está presente sempre. E Deus é tão bom que Ele não desiste de nós. Assim como Ele foi atrás de Elias e restaurou, e o chamou, e o capacitou para ele continuar trabalhando, assim também Deus fará com você, se você se submeter, se você se humilhar debaixo da sua potente mão. Então, meu irmão, minha irmã, você, sua família reunida, eu quero orar com vocês. Deus é socorro presente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus sabe de tudo, sim. Portanto, neste instante eu gostaria de orar com você, em nome de Jesus. Eu vou ficar em pé. Gostaria de orar com você. Aonde você estiver agora, qualquer parte deste mundo, quero orar com você. Que Deus possa te encontrar aí. Aliás, se eu puder usar a expressão que a Bíblia fala, Deus falou para Elias: sai da caverna, vem para fora. Levanta a sua cabeça, no sentido figurado, espiritual, olhe para Jesus. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. Ele vai te capacitar. Ele vai trazer um novo tempo para a tua vida. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, em nome de Jesus, me una aos irmãos em oração. Eu não sei qual a crise que eles possam estar vivendo, além desta que todos nós vivemos. Mas talvez além desta que todos nós estamos vivendo, talvez existam alguns irmãos que estejam com crises mais profundas. Problemas conjugais, familiares, profissional, emocional, problema financeiro. Eu não sei, Pai, Tu sabes. E talvez esses problemas chegaram a um ponto de mexer com as emoções e levar as pessoas, até aqueles que confiam em Ti, que conhecem a Ti, a ficar em dúvida. Será que Deus vai se lembrar de mim? Será que Deus vai mudar a minha situação? Será que as coisas vão melhorar? Enfim, Tu sabes, Pai, de todas as coisas. Eu oro por esta, eu oro por esta família também. Ó Deus, jovem, adolescente, que o Senhor também os capacite, que eles possam aprender, ó Deus, depois desta crise, a viver uma vida diferente. Foi bom, como eu disse, tudo que está acontecendo tem sido bom, tem um lado bom das coisas. O lado bom é que nós estamos orando mais,
nós estamos mais sintonizados contigo. Os irmãos estão ligando uns para os outros. Isso é bom. Isso é sinal de que a igreja está despertando. E que o Senhor possa, ó Deus, agora alcançar todos. Pai, eu te peço em nome de Jesus, fortalece o que está fraco. Levanta o que está caído. Esta que agora se humilha debaixo da tua mão, reconhece que o Senhor é o Deus vivo e poderoso e precisa de ti. Eu peço que o Senhor agora possa entrar neste coração. O Senhor possa mudar a história desta vida. O Senhor possa capacitar, fortalecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa, Deus, a todos abundantemente, eu te peço. Em nome de Jesus, tem misericórdia do Brasil. Livra o Brasil desta crise, Pai. Livra o Brasil desta crise. Em nome de Jesus, que as coisas mudem. Livra o Brasil dessa crise política. Oh Deus, em nome de Jesus, que estes políticos corruptos, arcaicos, possam, ó Deus, ser arrancados do poder. O Senhor possa trazer um novo tempo para esta nação, para este povo. O Senhor possa converter o coração das pessoas. Em nome de Jesus. Tira, Senhor, a cegueira espiritual, a surdez espiritual do povo. Que, ó Deus, agora em meio a esta crise possam olhar para Ti. Possam Te ver, Jesus. Possam Te reconhecer como Senhor e Salvador. Possam viver um relacionamento novo contigo. Em Teu nome, Jesus, eu oro por todos estes. O Senhor fortaleça a fé desta família, deste casal, deste homem, desta mulher. Em Teu nome, Jesus, eu oro para que o Senhor traga a bênção, a paz. Em Teu nome, Jesus, eu oro e para a Tua glória eu te agradeço. Amém. 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 Estamos abençoados. Estamos abençoados. Estamos terminando mais uma transmissão, mais um culto, chamado Culto Online. Foi bom para você? Se você gostou, depois passa o link para outra pessoa assistir. Isso. Passa o link, divulgue. Entre lá, se você ainda não é cadastrado, cadastre-se lá no YouTube. Cadastre lá o seu e-mail, tal, para quando tivermos algum culto ou algum vídeo, o próprio YouTube te manda um aviso 5, 10 minutos antes para você participar. Beleza? Convido você a estar conosco próximo domingo, 10 da manhã. Estaremos aqui com mais uma transmissão. Que Deus assim nos permita, em nome de Jesus. Tá? Que você tenha um final de noite abençoado. Que você tenha uma sexta abençoada. Se puder trabalhar, que Deus te abençoe. Se você está trabalhando de casa, que Deus te abençoe. Se você está desempregado, se você está vivendo alguma crise, creia, Deus já está entrando com providência. Se você se humilhou, se você se colocou debaixo da potente mão dele. Amém? Deus te abençoe, forte abraço em todos. Fiquem na paz. Até mais.